Provérbios 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, inclina o teu ouvido à minha prudência, para que observes a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher silenciam, destilam mel, e sua boca é mais macia do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos seguem no caminho. Ela não pondera a vereda da vida. Incertos são seus caminhos e ela ignora. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e vos deveis das palavras da minha boca. Vereador Wellington, Vossa Excelência poderia pegar seu cartão, lógico, por gentileza, e fazer a leitura da ata da sessão anterior. Som para o vereador Wellington. Ata da 84ª sessão ordinária do 4º ano da 18ª legislatura da Câmara Municipal. Às 9h27 do dia 25 de novembro de 2020, teve início a 84ª sessão ordinária do 4º ano da 10ª legislatura, presidido pelo vereador Clécio Alves, que declarou aberto sob a proteção de Deus. Iniciando, o presidente convidou o vereador Aldo Universo para ler um texto bíblico. Em seguida, não havendo pedido de retificação e impugnação, foi declarado aprovado de acordo com o parágrafo 2º do artigo 67, assinado pelo presidente, vereador Clécio Alves, Álvaro da Universo, primeiro secretário, Anselmo Pereira, segundo secretário. Não houve expediente. Tiãozinho Porto solicitou registro como visita honrosa do senhor Michel Magu. O vereador Clécio Alves solicitou registro como visita honrosa dos vereadores eleitos Jefferson Abel e Gabriela Rodarte. O vereador Cleber Moraes solicitou registro como visita honrosa Augusto e Ana Maria. Apresentaram matéria segundo os vereadores Wellington Peixoto, Priscila TJ, Tiãozinho Porto, Denise Trindade, Paulo Daia, Anselmo Pereira. Às 9h38, passou para o pequeno expediente. Usou a tribuna Paulo Magalhães, Felisberto Tavares e Milton Mercedes. Às 10h, senhor presidente, passou para a ordem do dia. Projeto de autoria do vereador Paulo Daia. Dispõe sobre a criação do Municipal de Conscientização sobre Amiloides. Foi aprovado e encaminhado ao processamento e controle do autógrafo. Projeto de lei 227/2018, de autoria da vereadora Sabrina Garcês. Foi aprovado e encaminhado para o processamento e controle da confecção do autógrafo. Projeto de lei 073/2019, de autoria do vereador Emilson. Foi aprovado e encaminhado para a segunda votação para a Comissão de Saúde e Assistência Social. Projeto de lei 007/2020, de autoria do vereador Anselmo. Foi aprovado o projeto e encaminhado à Comissão de Educação. Projeto de lei 1193/2020, de autoria do vereador Dr. Jean. Foi aprovado a primeira votação e encaminhado para a Comissão de Saúde. Projeto de lei 036, de autoria do vereador Tiãozinho Porto. Segunda votação, aprovado para processamento do controle de confecção do autógrafo de lei. Os requerimentos 5.663, 5.713 foram aprovados de acordo com o presidente, de acordo com o que determina a linha A do artigo 82 do Regimento Interno. Às 10h57, o senhor presidente Clécio Alves encerrou a presente sessão, convocando outro para amanhã no horário regimental. Para constar, lavei esta aqui lida achada conforme, será assinado pelos membros da mentalidade, presidente. Senhores vereadores, presidência pergunta se algum dos senhores vereadores deseja pedir retificação e impugnação da ata. Não havendo, eu declaro aprovada. Momento destinado à apresentação de matérias. Momento destinado à apresentação de matérias. Não havendo nenhum vereador que deseja apresentar matérias, pequeno expediente, eu perguntaria ao vereador Paulo Magalhães, está inscrito aqui, se ele abriria a mão para que eu falasse antes dele, que eu tenho um pronunciamento muito importante para fazer, não só como líder da bancada do MDB, mas como vice-presidente e como ex-prefeito de Goiânia por 10 dias também. Perguntaria a Vossa Excelência. Eu, desconsiderando tudo que Vossa Excelência falou, eu quero ceder meu espaço, logo em seguida falarei, pela sua humildade. Você é um cara que eu conheço já há muitos anos e que representa uma camada de pessoas, um nível realmente que precisa de voz. Com a palavra, meu amigo Clécio. Obrigado. Perguntaria também ao vereador Alfredo Bambu. Pode ser, vereador? Peço ao vereador Wellington Peixoto que assuma a presidência para que eu faça uso da tribuna. Bom dia, senhores vereadores, vereador Wellington, presidente, vereadores, vereadoras. Poderia aumentar um pouquinho o som, o retorno, por favor?
Senhores vereadores, eu, nesse momento, vou falar dessa tribuna como líder da bancada do MDB nessa casa, composta por 10 vereadores. Fui eleito para representar essa bancada, dos 10 com 9 votos. Como ex-presidente dessa casa, também vou falar aqui agora. Vou falar aqui agora como vice-presidente e corregedor dessa casa pela segunda vez. E vou falar aqui agora como ex-prefeito de Goiânia por 10 dias, mas que já fui e fiz uma gestão extraordinária. Por que que eu estou usando a tribuna no dia de hoje? Como nós sabemos, nós estamos a 3 dias das eleições. O nosso candidato a prefeito, ex-governador, ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-senador, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e próximo prefeito de Goiânia, eu não tenho dúvidas, Maguito Vilela. E, considerando o desespero que bateu no nosso candidato adversário, não tem outro termo a usar, um desespero lunático, extraordinariamente nocivo, e ao lado dele também as suas viúvas desesperadoras e desesperadas, nós nos surpreendemos. No dia de ontem, senhores vereadores, foi colocado nas redes sociais uma relação dos próximos secretários da Prefeitura de Goiânia. Me parece que quem publicou isso é um candidato a prefeito que foi derrotado nas urnas. As informações que eu tenho é de que é o senhor Gustavo Gayer, informações que eu tenho, não estou afirmando, espero que sejam falsas, que foi responsável por essa irresponsabilidade aqui, de divulgar uma lista, dos próximos secretários da Prefeitura de Goiânia. Primeiro, quem é Gustavo Gayer para poder divulgar a lista de candidato a prefeito de Goiânia? Primeiro, foi candidato e perdeu a eleição. Se não me engano, ficou em 4º lugar. Ponto. Quem é a pessoa que poderia ou que deveria anunciar uma lista de possíveis candidatos, vereador André Zeredo? É o próximo prefeito de Goiânia. A eleição para prefeito de Goiânia será no próximo domingo, portanto, daqui a 3 dias. Então, quem publicou essa lista é uma das viúvas do nosso candidato adversário, desesperadamente, tentando tumultuar o processo e tentando reverter uma eleição que, na minha opinião, vai ser histórica, porque eles vão ter uma derrota fragorosa, absoluta. E eu me deixo do direito de dizer, será com 25% ou mais de diferença. Prestem atenção. Agora, vou ler para vocês aqui quem são os secretários que os adversários do Maguito, os nossos adversários e as suas viúvas desesperadas colocaram aqui, ó. Está meio fosco. Secretário de Governo da Prefeitura de Goiânia, Pastor Jefferson. Secretário de Planejamento, Camarota. Eu não sei nem quem é Camarota, nunca nem ouvi falar de Camarota, mas está aqui. Secretário de Administração, deputado Henrique Arantes. Secretário de Finanças, Carlos Eduardo. Procurador-Geral, Colemar. Secretário da Saúde, Mauro Rubem, vereador eleito, ex-vereador meu colega. Secretário de Saúde, vereador Mauro Rubem. Ó, vereador Mauro Rubem. O Gustavo Gayer está nomeando o senhor aqui para ser o secretário de Saúde. Só que o senhor precisa dizer para ele que primeiro ele tem que ganhar a eleição, para depois fazer isso. Mas vamos em frente. Secretário de Educação, Neide Aparecida. Neide Aparecida, minha amiga também. Mas é preciso dizer para a Neide Aparecida que para ela ser nomeada pelo Gustavo Gayer também, esse Gustavo Gayer tem que ser eleito prefeito, coisa que não vai acontecer nunca, eu tenho certeza. Guarda Municipal, comandante, indicação do delegado Valdir. Comurg,
Indicação do Elias Vaz. Elias Vaz está poderoso mesmo. Elias Vaz vai indicar o próximo presidente da Comurg, mas no governo do Gustavo Gaia, vereador Milton. O senhor que é apoiador do Gustavo Gaia, que candidatão é esse que o senhor arrumou, hein? Está soltando a lista do secretário da prefeitura. Só que ele não foi eleito, ele ficou em 4º lugar. Ele já está nomeando o secretário aqui, ó. Essa indicação é do Gustavo Gaia. Seguindo, secretário da SECOM, Jordevar Rosa. Secretário da SEMAS, vereador eleito Santana Gomes. CEIFRA, Agenor Mariano, coordenador-geral da campanha do Maguito. AMA, vereadora Ava Santiago, vereadora eleita. SMT, Leandro Sena, olha só que poder que o Leandro Sena está tendo, vereador eleito. Parabéns, vereador Leandro Sena, que quando eu fui eleito vereador, em 2000, Vossa Excelência foi eleito comigo. Muito bem, só que o senhor está sendo indicado aqui para o governo do Gustavo Gaia. Aí o senhor precisa avisar para ele que ele precisa ganhar a eleição primeiro. E não é o caso. AGETUR, vereador Romilson Reis. IMAS, Rodrigo Melo, meu amigo. Secretaria de Cultura, Tairone de Martino, ex-vereador dessa casa. E para a Secretaria de Finanças, como é que é esse nome aqui? Peraí. Maiara, não sei de quê. Então, eu quero aqui me dirigir a quem está nos assistindo. A irresponsabilidade, o desespero, a falta de ética, a falta de coerência, a falta de óleo de peroba na cara, se faz necessário. Onde essas pessoas acham ou vão imaginar, vereador Andrei, que um lixo, isso aqui é um lixo não reciclável, como dizia o nosso querido vereador Jorge Cajuru aqui. Lixo não reciclável. Primeiro, eu repito, aqui quem está falando nesse momento é o líder da bancada do MDB, com 10 vereadores nessa casa. Aqui quem está falando nesse momento é o vice-presidente dessa casa e corregedor pela 2ª vez. Aqui quem está falando é o ex-presidente dessa casa, Clécio Alves, e ex-prefeito de Goiânia, por 10 dias que eu fui, com muita autoridade. E o 5º vereador mais votado dessas eleições, o 5º, mais votado de todos, o mais votado da nossa coligação. Eu acho que isso aí não é qualquer coisa, não. Eu tenho um histórico e um currículo que me autoriza a desmascarar esses vermes de plantão. Vermes de plantão. Senhores vermes de plantão. E que a sociedade, de alguma forma, eu não sei se esse meu pronunciamento poderia, em alguma das suas partes, ser colocado no horário eleitoral para dirigir ao eleitor, à eleitora de Goiânia. Não se deixe levar por coisas como estas, à véspera das eleições. Você, meu amigo, você, minha amiga, isso aqui é uma utopia, é uma irresponsabilidade desesperadora do candidato adversário, que a cada momento que passa, a cada pesquisa que se apresenta, ele está afundando cada vez mais, com toda a sua arrogância, com toda a sua desesperadora campanha, que não vai prosperar. Eu repito, meu amigo, minha amiga, você, prefeito, só nomeia secretário depois que ele é eleito. Não existe o negócio dele. Eles são tão incompetentes, que eles não têm nem cabeça para pensar. Ficam subestimando a inteligência das pessoas. Como é que as pessoas, em sã consciência, vão receber um negócio desse aqui nas redes sociais, vereador Milton Mercedes, e vão considerar que isso daqui tem procedência, sendo que o nosso candidato nem eleito foi, o próximo prefeito de Goiânia vai ser eleito domingo que vem, e vai ser eleito com mais de 25% de frente do candidato adversário e dos seus desesperados e desesperadas apoiadores. Até o próprio governador
parece que já jogou a toalha, não está nem querendo andar mais com esse povo, porque sabe que é só falácia, enganação e conversa de bêbado para delegado. Para concluir... 5 minutos, meu partido. 5 minutos. Então eu quero, mais uma vez, me dirigir aqui. Quero me dirigir agora de forma especial ao eleitor e à eleitora que não foi votar no primeiro turno. Quase 400 mil eleitores de Goiânia. Quase 40%. Meu amigo, minha amiga, vá votar domingo que vem, democraticamente, exerça o seu direito democrático de escolher o nosso próximo prefeito, vá nas urnas votar e vote na certeza do prefeito que vai cuidar de Goiânia como Goiânia espera e precisa que seja cuidada. Um prefeito que já tem uma história e que já mostrou e provou que tem qualificação e que é competente, viu? Nós temos 2 candidatos a prefeito para Goiânia hoje, 2. Você pergunta para ele assim, qual é o seu currículo, candidato? Eu já fui prefeito e senador Canedo 2 vezes. É o candidato adversário. E hoje eu sou senador porque eu devo ao Maguito, ao Daniel e ao MDB, senão eu não conseguiria ser senador, não, é meu currículo. Esse é o currículo do candidato adversário nosso. Aí você pergunta para o nosso candidato Maguito, o senhor quer ser prefeito? Qual é o seu currículo? Aí ele começa assim, ó, eu já fui vereador, eu já fui deputado estadual, eu já fui deputado federal, eu já fui vice-governador, eu já fui governador, um governo extraordinariamente aprovado pela população, quase 100% de aprovação quando governou Goiás, principalmente voltado à classe social, aos menos favorecidos. Aí não bastando, ele continua, eu já fui senador da República e já fui, como meu adversário, prefeito de Aparecida 2 vezes. É simples assim, vereador Felisberto, simples assim. Na hora de votar, meu querido, minha querida eleitor goianiense, avalie a história do Maguito e avalie a história do candidato adversário, folha de bananeira. O folha de bananeira e biruta de aeroporto é aquele que não para em lugar nenhum, vereador Paulo Magalhães. De manhã, ele está de um lado. Na hora do almoço, ele está de outro lado. À noite, ele já mudou de posição. Muda de partido igual eu mudo de camisa. Toda eleição ele está num partido. Toda eleição. O adversário dele hoje, ele joga pedra no aliado de hoje e abraça o adversário de amanhã. O de hoje ele abraça amanhã. E o aliado de hoje ele joga pedra amanhã. Esse é o candidato adversário nessas eleições que nós temos. E agora, finalizando aqui a minha fala, vou repetir. Está aqui uma lista fake news, falsa, mentirosa, que foi publicada nas redes sociais, está sendo divulgada aí, pelo ex-candidato a prefeito, derrotado em 4º lugar, o senhor Gustavo Gayer, já noticiando os próximos secretários da Prefeitura de Goiânia. Lista fake news, irresponsável, mentirosa, que é preciso avisar para o senhor Gustavo Gayer que para eleger secretário, o prefeito tem que ser eleito primeiro, e o Maguito ainda não foi, mas será. E quando o Maguito for eleito domingo que vem, que será eleito, aí ele, com muita sabedoria, ouvindo a sociedade, os apoiadores, ele vai escolher os seus secretários que ocuparão as pastas da próxima administração, a partir de eleição do ano que vem. Não é com um ato desesperador desse aqui não, senhor Gustavo Gayer, e viúvas do nosso candidato adversário. Para finalizar, olha só que absurdo, a lista de secretário do senhor Gustavo Gayer. Secretário de Governo, Pastor Jefferson. Secretário de Planejamento, Camarota, que eu nunca nem ouvi falar. Secretário da SEMAD, deputado Henrique Arantes. Secretário de Finanças, Carlos Eduardo. Secretário da Procuradoria-Geral, Colemar. Secretário de Saúde, ex-vereador e vereador eleito de Goiânia, Mauro Rubem. Secretária de Educação, Neide Aparecida. Comandante da Guarda Municipal, indicação do delegado Valdir.
Comurgue. Indicação do Elias Vaz. Secom, Jordevar Rosa. Semas, Santana Gomes. Ceifra, Agenor Mariano. Ama, Ava Santiago. Para concluir, Vera. O Anselmo não me quer. Semas, Santana Gomes, Agenor Mariano para Ceifra, Alva Santiago para Ama, SMT Leandro Sena, Agetur, Ela não pegou a piadinha. Romilson Reis, Imas, Rodrigo Melo e Cultura Tairone de Martino. Senhor Gustavo Gaia, viúvas do candidato adversário, espera a eleição passar e se candidatar está na próxima, se candidata para a próxima eleição, senhor Gustavo Gaia. Se o senhor for prefeito, aí o senhor nomeia, de repente, aos seus... Para concluir. Do pequeno expediente, vereador Felisberto Tavares. Senhor presidente, nobres pares, ontem aconteceu um fato lamentável com um trabalhador eletricista da Enel. Após o acontecimento, eu fui procurado por outros trabalhadores e alguns que eu conheço são amigos. Eles estão trabalhando sob um regime quase de escravidão. A todo momento, aqueles trabalhadores trabalham sob uma pressão de um assédio moral, faltando EPI, tanto que culminou com a morte de um eletricista. E a iminência de Goiás entrar num apagão é grande, porque a Enel, irresponsavelmente e criminosamente, não está investindo absolutamente nada no seu quadro técnico. Reduziu os salários dos eletricistas, hoje eles ganham menos de um salário mínimo e meio, e sob pressão, coação moral, e com isso, uma insegurança para prestar o seu serviço. Como disse, culminou com a morte de um e muitos outros acidentes laborais. Eu vou, como membro da Comissão do Direito do Trabalho, vou encaminhar um ofício ao Ministério do Trabalho, da Superintendência de Trabalho e Emprego aqui em Goiânia, do Ministério Público do Trabalho, e for protocolar essa denúncia, porque é um absurdo um profissional da eletricidade, eletricista, que trabalha em risco iminente à sua vida, risco à sua saúde, não receber as verbas indenizatórias pertinentes ao cargo. E esse representante da Enel prestando um péssimo serviço para nós, consumidores de energia elétrica. Essa pauta eu quero que seja também reverberada por todos os senhores que defendem aquele que trabalha. Os eletricistas da Enel merecem respeito. Esse governador que se posicionou num primeiro momento contra e disse que ia retomar a gestão da Enel, virou as costas. Nem sequer o contrato, que é parte do Estado fiscalizar por intermédio da AGR, eles estão fazendo. E eu acho que nós vamos, em um outro momento, pagar muito caro a respeito disso. Mas o que também me traz essa tribuna aqui são os absurdos que a gente vê em virtude do desespero daqueles que querem, a qualquer custo, ganhar a Prefeitura de Goiânia. O cidadão que apresentou essa lista, fake, cidadão Gustavo Gaia, que não tem, levantando toda a história do município de Goiânia, não viu uma ação dele que fosse voltada de forma coletiva. Está pegando aí uma carona numa onda que ele nem sabe como é direito. Um cidadão que, se pegar a carteira de trabalho dele, talvez não tenha nenhuma assinatura, nunca se dignificou a trabalhar, diz que ser dono de um empreendimento de escola de inglês, mas eu nem conheço essa escola de inglês dele e nunca vi ninguém estudando lá. Ele vem apresentar uma lista de futuros secretários, ele não tem nem noção. E o início da fala dele, a gente vê o argumento é tão falacioso, que ele se diz que não ia manter calado, mas a partir daquele momento em que teve acesso à a lista criada da mente doentia dele, ou de algum criador de fake news, apresentar um absurdo desse. O vereador Clécio falou com muita propriedade aqui, que antes mesmo de formar uma equipe econômica, ainda mais o Maguito Vilela, que tem uma experiência muito grande, ele vai usar primeiro o critério técnico.
né, e aliar esse critério técnico certamente ao critério político. E alguns nomes aqui elencados não tem perfil para aquelas pastas. Eu conheci uns 5 nomes aqui, mesmo porque muitos aqui nominados são amigos meus, que nem quer ser secretário, ainda que se fosse oferecido, não quer. Então você vê que isso é uma forma de tentar interferir, mas isso não interfere, porque primeiro, o senhor Gustavo Gaia não tem credibilidade nenhuma. Ele está pegando uma carona como um jabuti em cima de uma árvore. Alguém colocou, ele está seguindo essa onda aí, e alguém está colocando, instigando ele está indo na onda. Vai ser um fracasso. Vai ser um dia um fracasso, caso ele venha assumir qualquer posto. Já estão contando aí que uma vaga de deputado federal é dele. É o camarada deslumbrado, translocado, que não sabe o que faz, não sabe o que diz. Esse governador que aí está, ele também eu considero um jabuti em cima da árvore. Para ganhar para senador, ele pegou carona aonde, vereador Clécio? Se ele não pegasse carona no MDB, ele seria senador algum dia? O capitão do mato que só fica oprimindo o trabalhador rural e junta mais esses grandes fazendeiros para oprimir o trabalhador a votar nele. Se ele pegasse carona com o MDB, ele seria governador, vereador Clécio Alves. Ele pegou carona. Ele está vendo que o barco dele está naufragando, que a administração dele vai ficar marcada no estado de Goiás como a pior gestão que Goiás já teve. Ele está tentando chamar o prefeito Luiz Rezende para ver se salva esse mandato dele, que é um mandato de fracasso, um mandato em cima de arrogância. Eu acho que o Íris, com a sabedoria que tem, jamais aceitaria entrar num barco furado, que é ele convidar de público o Íris para ser secretário de governo. Onde só na cabeça doentia do governador, vereador Jean, chamar o Íris para ser, e o Íris aceitar. Jamais eu acredito que o Íris aceitaria um convite numa administração horrível, lenta, do ponto de vista da honestidade duvidosa, em cima da arrogância, da truculência, da brutalidade, o Íris não iria. E esse governo, infelizmente, é fracassado, vai ser fracassado. Vai ser fracassado por vários motivos. Dentro dele, de cima da truculência, da mentira que o governador construiu para ser eleito. E junto com ele, cooptou o senador Vanderlan Cardoso, que eu votei nele, eu trabalhei para ele, e ele simplesmente virou as costas. Ele prometeu uma emenda de R$300 mil para fazer um campo sintético, a região leste de Goiânia, nunca mais lá ele foi. Eu tentei procurar ele 18 vezes, ele não atendeu. Ele não conhece Goiânia. E estão fazendo crítica do nosso suplente a vereador que não conhece Goiânia. Se eu perguntar aos senhores aqui onde fica o residencial português, talvez poucos vereadores sabem onde é que fica o residencial português. Se soltar um vereador, alguns vereadores aqui, se só soltar aqui outros candidatos, talvez vai precisar do GPS para chegar no residencial português, fica no extremo leste de Goiânia. E fazendo essas caminhadas no mini-trio, na região leste de Goiânia, Rogério Cruz fala por nome as pessoas daquele bairro. Rogério Cruz fala o seguinte: aqui no Belo Horizonte, mora fulano de tal, que quando eu fui candidato a vereador, fez reunião para mim. Na Vila Pedroso tem uma família tal, que eu já visitei várias vezes. No Santo Hilário, no Vila Caiçara, no Rio Jordão, no Recanto das Minas Gerais, no Dom Fernando, na Vila Concórdia, na Vila Matilde, na Vila Martins, no Residencial Havaí. Todos os setores de Goiânia, o Rogério Cruz conhece pessoas e andou. Por incrível que pareça, nem eu acreditava que ele tinha tanto conhecimento da região leste de Goiânia como ele tem. E alguém vem fazer mais uma vez ilações, dizendo que o Rogério Cruz não conhece. Em alguns grupos aqui eu mandei a produção do Rogério Cruz, silenciou. Os difamadores de plantão silenciaram, porque viu o tamanho da produção legislativa que Rogério Cruz tem. E eu não falaria isso, vereador Milton, se não fosse verdade. Eu estou andando na carreata nos horários à tarde, onde eu não tenho sessão. O vereador Tiãozinho Porto acompanhando nas caminhadas na região leste de Goiânia. A gente viu o quanto o Rogério Cruz é querido daquela nossa região leste. Então, gente, o desespero é compreendido. Tomar decisão no desespero só dá isso.
para esse senhor Gustavo Gaia, fica cada vez mais desmoralizado, porque ele está falando mentira, está inventando o discurso contraditório, um discurso falacioso, diz que não ia entrar na campanha, não ia se permanecer neutro, mas recebeu o estímulo. Eu tenho certeza que o estímulo que ele recebeu foi do capitão do mato. É o estímulo prometendo alguma coisa para ele. Eu não tenho dúvida disso, porque não é ilação. Porque um cara que tem minimamente um cérebro que seja mensurado do tamanho de um grão de mostarda, falaria tanta asneira como ele falou nesse vídeo. É vexatório sabendo que, infelizmente, um tipo de gente como essa ainda ousa candidatar, ainda consegue enganar alguns membros da população. Mas na região leste eu tenho certeza, doutor Jean, que lá eles vão ter o troco da mentira. A mentira deles só estão vingando porque a verdade não chegou ainda na sua integralidade. Mas até amanhã chega totalmente. E lá na região leste, na zona 135, eu tenho certeza que o Maguito Vilela, a chapa Maguito Vilela e Rogério Cruz terá 70% no mínimo da votação no domingo próximo. Eu peço aqui um apelo a passar a conhecer. Para concluir. Eu faço aqui um apelo como vereador de 2 mandatos, de 8 anos, aqui nesse parlamento, para que a população não se deixe enganar por essas falácias, não se deixe enganar por esses vendedores de ilusão, para esses mentirosos que diz que não ia candidatar e candidata, que até hoje, 2 anos no Senado, nunca faz nada. Esse governador que 2 anos no mandato nunca fez nada do básico. A incompetência é a marca dessa gestão, dessa chapa aí, Vanderlan. Para concluir, vereador. E eu faço aqui um apelo para dia 29, compareça. Não vamos dar oportunidade para que o mal prevaleça sobre o bem. Vamos participar das eleições e ali depositar a votação, voto naquele que é mais competente, naquele que tem experiência e naquele que tem compromisso com a região leste de Goiânia, aquele que tem compromisso com Goiânia, que é Maguito Vilela e Rogério Cruz. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Clécio, depois vereador Anselmo. Lembrando, Vossa Excelência, que o vereador Paulo Magalhães... Sim. O vereador Paulo Magalhães pode subir à tribuna 10 minutos. Presidente, ainda em tempo, eu quero apresentar aqui, vereador Policarpo, senhores vereadores, um projeto de lei que vai, senhor presidente, homenagear um senhor que foi morador, pioneiro do Conjunto Vera Cruz, conhecido e querido por todos daquele bairro, daquela região, o sargento Davi Luiz Rodrigues, senhor presidente. Esse é um projeto que vai dar o nome ao Parque Municipal do Conjunto Vera Cruz, Sargento Davi Luiz Rodrigues, que foi um homem muito importante para Goiânia e naquela região do Conjunto Vera Cruz. Era um homem muito querido por todos lá. Então eu estou apresentando nesse momento esse projeto que vai homenageá-lo, colocando o nome dele no parque que está sendo construído lá no Conjunto Vera Cruz, entre o Conjunto Vera Cruz e o residencial Jardim São José. E espero contar com o apoio de Vossa Excelência e de todos os vereadores dessa casa. Uma homenagem justa, merecida e com certeza que vai atender a memória do nosso... Para concluir. O sargento Davi Luiz Rodrigues. Muito obrigado. Inclusive, vereador, queria até solicitar aos presidentes de comissões para que pudéssemos fazer uma força-tarefa e votar todos os projetos. Muitos vereadores não vão estar aqui na próxima legislatura e tem projetos parados em todas as comissões, para que a gente pudesse, vereador Anselmo, acelerar nas comissões, CCJ, todas as outras comissões temáticas, e semana que vem colocar em plenário em votação. Acho que a gente tem projetos importantes para a cidade de Goiânia e que os vereadores aqui querem colaborar para que Goiânia inicie o ano com novos projetos, com novas leis importantes para a cidade. Questão de ordem, vereador Anselmo, depois os 10 minutos para o Paulo Magalhães. O vereador Paulo Magalhães está no pódio. Parabéns, vereador. Vossa Excelência, sempre quando sobe aí, fala boas coisas. Eu apenas quero aqui, em meu nome, em nome da região leste de Goiânia, agradecer nesse momento
a inauguração de todo o asfalto do residencial Avaí, inaugurado com o nosso prefeito, nesse momento, juntamente com o Tião Zimporto, uma obra que nunca foi realizada há 18 anos. O prefeito foi pessoalmente e inaugurou agora. Também aproveitar, vereador, para felicitar a nossa diretora, Nara Luiza, que hoje faz aniversário, uma mulher que tem um querer bem muito grande por todos os vereadores dessa casa. Parabéns, doutora Nara, que você seja muito feliz no dia de hoje. E também dizer que após, ilustre presidente, eu estou trazendo aqui o diretor adjunto de comunicação, Deusmar Barreto, uma das figuras excepcionais do jornalismo, que falará sobre os egressos da Universidade Federal na Tribuna Livre daqui a pouco. Muito obrigado. Vereador Paulo Magalhães, 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, Wellington Peixoto, em exercício, senhores vereadores, população que se encontra nas galerias, imprensa escrita, falada, televisada e redes sociais. Eu estava sem assunto hoje, que jornal não tem nada de notícia. Aí, o Felisberto me deu a oportunidade de defender o Ronaldo Caiado. Está aqui. Meu amigo Anselmo bateu no Bolsonaro. Olha para mim. Bateu no Bolsonaro. Ô, Tiãozinho, você não dá conta do trabalho, fica quieto. Bateu no Bolsonaro, depois pediu desculpa, com medo de perder a eleição. Eu bati e continuo batendo. Mas esse tal de Gustavo Gaia é a voz do Bolsonaro em Goiânia. É a voz do Bolsonaro em Goiânia. Teve mais de 40 mil votos. E aí, meu amigo Andrei, votaram no Bolsonaro, que é um homem maravilhoso. Então parabéns, parabéns. Mas aqueles caras com medo de falar do Bolsonaro, votaram nele. E agora o país está nessa bancarrota. Espero que eu tenha vida e saúde para ver a cara dos eleitores do senhor Bolsonaro, no qual esse Gustavo Gaia representou bem nessas eleições, teve mais de 40 mil votos, enquanto o deputado Elias Vaz, do 40, foi uma alegação. O Alisson Lima, uma negação. Agora, tivemos vários deputados, candidatos, o meu amigo Cruvinel lá, negação. Agora o Gaia é uma novidade, é eleitor do Bolsonaro, teve mais de 40 mil votos. Agora, essa relação que ele apresentou, Denise Trindade, não é que o governador, atual candidato a prefeito de Goiânia, fez a relação da alumiação, não. Isso foi o acerto do ninho de gato. Eu vou apoiar o que era a Comurg, eu quero a Secretaria de Administração. Então, não é a lista que o governador e atual candidato a prefeito fez, não. Foi o acerto. Ontem eu estava olhando as fotos lá em casa e vi a foto do Toniel Machado, eu lembrei. Marconi acabou com o Toniel, um dos proprietários do Hospital Samaritano. Está lá, imprestável. E o PMDB abriu os braços para aceitar essa corja que acabaram com Goiás. E eu pergunto, questiono, os MDBistas, que PSDB de Marconi Perigo. Agora, o Caiado, para mim, é um monstro sagrado. Está revitalizando Goiás, uma terra realmente arrebentada pela irresponsabilidade de um governador que não media consequência para endividar o Estado. Olha aqui, Policarpo, meu presidente Policarpo, quando que eu um dia fosse pensar de ter um componente da banda, os Beatles, em Goiás? Teve. Veio aqui, cantou, paga com dinheiro do povo. Não de forma que foi um governador do arraso, arrasou Goiás, Marconi Perillo. Agora Caiado está estabelecendo o Estado naufragado pela incompetência do governo de 20 anos do seu governador
Marconi Perillo e dizer, é muito fácil falar que o cara não fez nada. Fez muito, já pagou as contas. Está botando as contas do Estado em dia. E, aliás, é muito amigo do meu presidente Romário Policarpo. Ronaldo Caiado é seu amigo. Então, Vossa Excelência tem obrigação também de defender um governo sério, que não faz maracutaia para ganhar eleição. Se fosse o Marconi, ele já tinha vendido Goiás para eleger o Vanderlan Cardoso. Então, o Ronaldo Caiado é um homem sério. Pode falar o que quiser. Caiado, não conheço maracutaia de Caiado. Fui vereador junto com o Leonino Caiado, governador de Goiás. Governou Goiás, fez Serra Dourada, autódromo, várias estradas, várias pontes, asfaltou 1, sequer do meu amigo Leonino Caiado. Eu gostaria de ceder uma parte do meu amigo Paulo Daia, um médico competente que sabe o que fala. Por favor. Obrigado, vereador Paulo Magalhães, pela parte concedido. Vereador, eu não estou aqui fazendo campanha para o candidato do qual eu acredito. Eu tenho compromisso com a verdade. E a história nos mostra que esse estelionato eleitoral já foi cometido no passado. Em 1984, Tancredo Neves venceu as eleições e foi acometido por uma diverticulite. Foi submetido a várias cirurgias, teve um quadro de sepsemia, foi a óbito e mantido vivo até que Tancredo Neves assumisse a presidência do país. Foi o pior presidente da história, os maiores índices de corrupção, os maiores índices de inflação. Sou médico e tenho compromisso com a verdade. Quais as condições do governador Maguito em receber Goiânia? Um paciente que está em coma, com falência renal, com falência pulmonar, com uma via respiratória cirúrgica definitiva. Quais as sequelas neurológicas irão acometê-lo? Um jornal de grande circulação nos traz hoje o que é o ECMA. Vou ler para o senhor o relato do que é um ECMA. É um aparelho usado em pacientes graves e funciona como pulmão artificial. É isso que nós estamos levantando. Quem irá governar Goiânia, de fato, será Rogério Cruz. Qual a sua capacidade administrativa? Infelizmente, vazou uma lista com secretariado que já está sendo montada, mas não é montada pelo governador Maguito, que está em coma, mas pela equipe que pretende governar Goiânia. E eu vou me ater apenas a 2 nomes. Mauro Rubens, vereador eleito do PT, como secretário da Saúde. O caos instalado na saúde. Na educação, secretário de Educação, Neide Aparecida do PT. Senhores pais, se preparem. Será ideologia de gênero, de novo, na educação. É contra isso que eu estou me levantando. Temos que falar a verdade e colocar a verdade à tona. Quem vai governar Goiânia, caso o Maguito vença, é o vereador Rogério Cruz. Deixa hipocrisia. Obrigado, vereador Paulo. Eu fico feliz de ver o debate. Sem o Paulo nessa tribuna, as coisas não acontecem. Uma parte, meu amigo, com muito prazer, futuro secretário. Esse eu tenho certeza que vai ser. Pela sua competência, pela sua história. Vereador Paulo Magalhães, bom dia. Vereador Paulo Magalhães, eu não vou rebater o que o vereador Paulo Daia falou, não. Essa casa tem um código de ética. Há nessa casa a exigência de decoro parlamentar. A mentira descarada, a mentira absurda, o engodo, tudo que ele falou agora, ele vai responder, porque eu vou representá-lo no Conselho de Ética. Essa casa exige respeito de quem foi eleito. Essa casa exige seriedade. Essa casa não é porque tem uma eleição no domingo que vai aceitar parlamentar derrotado, falar bobagem, asneira e todo mundo aceitar calado, não. Ele vai responder do Conselho de Ética, porque o que ele acabou de fazer foi uma grande mentira, um desserviço para os goianienses. Essa é a minha resposta. Eu fico feliz, um bom debate, democrático. Eu sou um homem feliz, vou ceder uma parte para o meu presidente, Romário Policarpo. A palavra, meu irmão. Vereador Paulo, primeiro, me deixa triste ver o nível do debate à Prefeitura de Goiânia. As mentiras, como o vereador Andrei acabou de citar aqui nessa casa, são repulsivas. A gente vê de um lado um parlamentar que deveria respeitar o mandato, torcendo pela morte do outro candidato. É isso que eu vejo aqui. Duvidando, inclusive, do hospital. Duvidando, inclusive, do hospital.
E sobre o arranjo político de cargos, vereador Andrei, esse foi feito anteriormente e comprovado pela cidade de Goiânia. Há 2 anos atrás, adversários históricos, Vanderlan e Ronaldo Caiado. E agora, amigos inseparáveis durante o processo eleitoral, íntimos. O arranjo, o acordo que está explícito em Goiânia, não é de uma lista feita em qualquer computador, não. E aí eu fico muito assustado com quem quer assumir Goiânia, porque até na hora de fazer mentira, não sabe como é que funciona o poder público. Porque colocaram o nome de um vereador, de uma vereadora, para assumir uma agência. Só que esqueceram, vereador Andrei, que para um vereador assumir uma agência, ele tem que renunciar ao mandato. Então, quando for para inventar mentira, inventa pelo menos uma mentira que tenha coerência, ao contrário do que está sendo feito. Estelionato eleitoral é falar... Mais 5 minutos para o meu amigo Policarpo. Obrigado, presidente Paulo, obrigado. Estelionato eleitoral é tentar explicar para o eleitor por que há 2 anos atrás o governador Ronaldo Caiado não prestava e agora é o melhor amigo dele. Isso é estelionato eleitoral. E sobre o vereador Rogério Cruz, que tanto querem tentar colocá-lo como uma pessoa que ninguém conhece, vou dizer de novo, Rogério Cruz, por 2 mandatos, está entre os 5 vereadores mais votados de Goiânia. Quem não o conhece é porque não trabalha. Inclusive, quem fala muita besteira aqui, deveria permanecer mais um tempo afastado da casa. Como o sistema é presidencialista, né? Mais 2 minutos. Só um minuto. Mim? Eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência, já que eu cedi 5 minutos para Vossa Excelência, me cedesse os 5 minutos para mim concluir, pode ser? Ok? Mais 3 minutos. Então. Eu agradeço demais. Cedido 5 minutos, vereador Paulo. Ok, muito obrigado. Quero dizer para quem falou que o Ronaldo é inimigo do Vanderlan. Vereador Paulo, só corrigindo, desculpa. Eu não falei que o Ronaldo Caiado é inimigo de Vanderlan. Porque eu mesmo já defendi o governador Ronaldo Caiado contra esse senador. É o contrário. Ronaldo nunca atacou o Vanderlan, mas o Vanderlan atacava dia e noite o governador Ronaldo Caiado. E agora, por conveniência, ele decidiu que ele se tornou o melhor amigo dele. Agora você vê que a história ela dá a volta. Quem diria que o pessoal do Marconi Perillo, que acabou com a família do maior estadista desse estado, Wilson Rezende Machado, está lá o Toniel, imprestável, graças à incompetência desse governador Marconi Perillo, e vocês a receberam de braço aberto, vem. Vamos somar conosco. Vamos somar. Não importa a sua parte histórica de sujeira, de roubalheira, arrasou o Estado. Aí o pessoal do PT, que tanto xingaram, e que eu sempre disse que eu sou amigo do Paulo Garcia, como também sou amigo do Iris Rezende. Então lá, Adriana Costa, venha. O Rubens, o deputado, o ex-vereador, como chama o deputado lá, meio comunista, lá, que foi eleito agora o vereador? Mauro Rubens, que tanto xingou o Iris e tal. Venha, Mauro, venha para o nosso lado. Elias Vaz, que tanto denunciou nessa casa. Venha, Elias Vaz. Agora, é claro e evidente que nesse balaio vai ter todo tipo de caranguejo, branco, preto, amarelo, de todas as cores, e cada um brigando por uma fatia maior. E eu, Paulo Magalhães, se der certo, eu vou permanecer na casa. Se não for, voltarei para as estradas de cabeça erguida, nunca em procura de cargo. Não nasci vereador e não vou atrás de cargo, mas a minha palavra dada, eu cumpro. E eu disse para o Ronaldo Caiado, o senhor me convocou para apoiar o Vanderlan, declarei apoio ao Vanderlan. Não é que eu seja inimigo do Badito, pelo contrário. Sou amigo dele, do Danielzinho, mas eu tenho compromisso com o Ronaldo Caiado. A minha palavra tem valor. E eu dei a palavra para o senhor ser presidente, como não dei para o Andrei e dei a palavra para o Milton Mercedes. Fiquei 2 anos na planície, mas fiquei com o Milton. E quem sabe o futuro vai me ajudar algum dia, me dar um agasalhozinho, para que eu possa realmente navegar. Tem uma parte, nosso companheiro. Quer mais uma parte? Então, meu povão, sou o vereador
que cumpri bem a parte do meu amigo Andrei. De novo. A parte do meu amigo Andrei, por favor. Ao lado do presidente. Vereador Paulo, o senhor que tanto tem falado dessa lista mentirosa sobre negociações e tal, eu vou mandar um WhatsApp para quem fez, parece que é um candidato derrotado a prefeito, porque eu estou vendo que a insatisfação do senhor é porque o senhor não está aqui. Eu vou pedir para colocar o senhor aqui. Porque tem alguém que não pode assumir, vereador não pode assumir a agência, tem gente que é dito que é do PTB, que hoje está no PMB, no MDB, então é tudo errado. Mas eu vou pedir, pelas qualidades que o senhor tem, e eu sei que são muitas, para que o senhor fique aqui. Por favor, vereador, não propaga mentira, não faz isso. O senhor é um homem sério. Você está faltando com a verdade, eu não propaguei. O senhor falou que isso aqui, que são acordos, isso não existe. Eu disse para Vossa Excelência que nesse balaio cheio de caranguejo, tudo pode acontecer, mas eu não, jamais vou aceitar cargo não, companheiro. Eu gosto de liberdade de expressão, força de expressão, e não gosto de cabresto não, meu irmão. Não é prefeito que vem calar minha boca e nem governador não. Quero ter liberdade de sair pelas ruas, pelas estradas da vida e realmente conquistar o meu espaço com meu suor honesto e trabalhar, e com trabalho. Então, Vossa Excelência sabe que eu sou seu fã. Fica com os cargos para vocês. Faço questão de declarar e se quiser de assinar, eu abro mão para vocês. Agora, o meu cargo de vereador, se eu reconquistar, vocês vão me aguentar mais 4 anos. Um abraço, muito obrigado. Obrigado. Vereador Bambu, 10 minutos. Vereador André, eu também estou de aviso, tá? Eu estou de aviso prévio. Questão de ordem, vereador André. Vereador Andrei. Vereador Wellington, já que o senhor disse que está de aviso até dia 31 de dezembro, no mesmo e-mail que eu vou endereçar sugerindo o vereador Paulo Magalhães, eu vou pôr o nome de Vossa Excelência também, tá certo? Obrigado. Vereador Isídio, questão de ordem. Senhor presidente, estou com a palavra, senhor presidente. Vereador Isídio Alves, questão de ordem. Estou com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, vamos só um minutinho, por favor. Olha, quando o vereador subiu na tribuna e falou a respeito do Otoniel Machado, imprestável não, ele está acamado. Ele está acamado. E eu não admito, no respeito, a falar de uma pessoa igual ao Otoniel Machado. O colega equivocou nas palavras. Ele está acamado. Muito obrigado. Vereador Bambu, 10 minutos. Senhor presidente, vereador Romário Policarpo, vereador Andrei, Álvaro. E, senhor presidente, existe... Eu quero aqui, vereador Policarpo, pode parabenizar, vereador Anselmo Pereira, vereador Clécio Alves, vereador Isídios, e alguns, o vereador Milton Mercedes, e alguns vereadores que permanecem aqui há mais de 6 mandatos. E a Câmara, hoje, é composta de 35 vereadores, e tem vereador que vem só para um mandato. Eu disse que, quando eu assumi, vereador Andrei, que você tem que estar preparado aqui é para perder a eleição, não é para ganhar, não. É para perder a eleição. E eu vejo que muitos aqui não estavam preparados para perder a eleição. Esconderam e vieram aqui com raiva, com ódio, vontade de comer, de debitar na conta de alguém a derrota. E não é por aí. Eu acho que você não pode debitar na conta de pessoas que não têm culpa da sua incompetência, não tem culpa da sua derrota. Eu não vou citar nome, mas vou falar até da Bíblia, que existe nome na Bíblia, Andrei, que se chama Paulo, que ele propagou a união. Paulo sempre esteve, sempre é presente em todos os estrofes da Bíblia.
E eu acho que os Paulos dessa Câmara também deviam ler um pouco a Bíblia. Os Paulos dessa Câmara deviam pensar mais de forma humanitária, devia pensar mais no ser humano. E às vezes vem ver os Paulos aqui realmente propagando mentira, fazendo com que as pessoas realmente criem ódio em alguns projetos. E a política não é isso. Tem adversário político, não pode ter inimigo político. Eu fico até envergonhado de ver as pessoas com propósito não coletivo, um propósito pessoal, às vezes tentar denegrir a imagem de uma pessoa que está acamada, que está tentando, trabalhando e lutando pela vida. Eu acho um absurdo. Deveríamos buscar outra forma de fazer política. Devíamos buscar o voto do cidadão, convencer o cidadão. E eu vejo que esse cidadão, a cada dia que abre a boca, perde 20 mil votos. Eu acho que o marqueteiro contratado para fazer a campanha do adversário político Maguito, ele foi contratado para derrotar o Vanderlan, porque tudo que ele faz, a marquetagem dele, dá ao contrário. Dá ao contrário. Então, gente, que nós possamos aqui não implantar o ódio, não fomentar o ódio aqui, que nós possamos fazer uma política limpa, uma política bonita. Aqui está parecendo, Andrei, que o barco está afundando e tem uns aqui que não percebeu que ia afundar junto. Ou, quando o barco está afundando, gente, você tem que achar um ponto firme mais próximo, mas não a maioria aqui das pessoas que realmente implantam o ódio aqui está afundando junto do barco, e vai afundar, não tenham dúvida, vai afundar. Eu quero dirigir até o nosso colega Paulo Daia. Eu, no lugar dele, de forma alguma duvidaria dos meus colegas médicos quando se faz um boletim do hospital, porque isso amanhã pode ser contra ele, contra qualquer um dos colegas. Eu acho que tem que respeitar a medicina, respeitar os seus colegas, respeitar aí o boletim médico, principalmente no hospital tão respeitado, tão conhecido, que é o hospital onde nosso futuro prefeito está, e com certeza voltará com saúde para administrar essa grande cidade que é Goiânia. Obrigado. Obrigado. Entrar na pauta da ordem do dia, chamo o vereador Alfredo Bambu. Quero aqui agradecer o ex-presidente, ex-vereador Davidson Costa pela presença, pela visita honrosa. Seja bem-vindo, vereador. Pauta do dia. Projeto 447, 2019. Coro Simples, denomina Centro Municipal de Educação Infantil, que se especifica CIMEI, Cibele de Paula Silveira, logradouro público localizado na rua CV15 com rua CV25, a PM7, residencial Centerville, em Goiânia. Vereadora Leia Kleber, na CCJ, Tatiana Lemos, pela aprovação. Em discussão, em votação. Favorável, primeiras como estão os contratos se manifestam, aprovado. Próximo projeto. Projeto 5, 2020, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, estabelece a obrigatoriedade de concessionários de serviços públicos a oferecer opção de pagamento antes da suspensão do serviço. Vereadora Tatiana Lemos, na CCJ, a relatora foi a Priscila TJ, pela aprovação. Em discussão, em votação, favorável, primeiras como estão os contratos se manifestam, aprovado. Os projetos dos autores não estão, então a pauta está encerrada. Agora são títulos, presidente, são decretos. Mas não tem quórum suficiente. Não há quórum suficiente. Vamos fazer 5 minutos, tempo de liderança. Não, questão de ordem, Milton, Kleber, depois Paulo. Obrigado, senhor presidente. Hoje, dia 26 de novembro, amanhã é o último prazo para entrega das emendas impositivas. E aqueles vereadores que ainda têm um caixa para poder estar destinando a alguma instituição, eu queria deixar a dica aqui para estar destinando para a Fundação Banco de Olhos do Estado de Goiás. Instituição séria, que presta um serviço de excelência, tradicional, e que essa casa precisa dar uma ajuda, ter um olhar especial e diferenciado para a Fundação Bancos de Olhos do Estado de Goiás. Então, eu queria pedir aos nobres pares que ainda têm emendas para destinar, que pudesse estar procurando a instituição, alinhando e destinando
parte de suas emendas para a Fundação Banco de Óleos do Estado de Goiás, assim como eu estou fazendo, que seria de grande valia para a nossa população de uma forma em geral. E solicito 5 minutos da tribuna, presidente. Questão de ordem, Paulo Magalhães. Eu queria justificar o termo que eu coloquei. Como a pessoa fica em coma, com mal de Alzheimer, não conhece ninguém, se torna imprestável, mas não foi força de expressão. O Toniel, realmente, é uma pessoa maravilhosa, pagou pelo que não devia. Ele era o coordenador financeiro da campanha. Foi condenado e arrebentaram com a família. De forma que eu quero agradecer o Isídio e dizer que o Toniel continua sendo meu amigo. Agora, que o PSDB, que está sendo abraçado pelo MDB em busca de uma vitória esmagadora, infelizmente não me agradou e não me agrada, porque é sentimento que está em cima o jogo. Então, faltaram com respeito à família do Íris, faltaram com respeito ao Toniel, e esse Marconi Perillo começou a pagar. Ainda vai pagar muito mais pelo que fez com a família do Íris e que fez com o Estado de Goiás. Fica aqui o meu abraço e muito obrigado, Isídio. Isídio. Questão de ordem. Eu quero agradecer ao Paulo Magalhães. Desculpa, viu, Cleber, um minutinho. Olha, eu tenho o maior respeito, o maior carinho pela família Machado. Isso todo mundo sabe. E o Otoniel ainda é uma pessoa que está acamada. Quando está acamada, é uma pessoa que muitas vezes tem o que fazer, mas é uma pessoa íntegra. Eu quero agradecer ao Paulo Magalhães pela retificação em nome do Otoniel Machado. Muito obrigado. Cleide, 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, bom dia, imprensa, bom dia, vereadoras e vereadores. Tem circulado aí nas redes sociais um vídeo do candidato a prefeito derrotado em Goiânia, Gustavo Gayer, montando o secretariado do próximo prefeito de Goiânia, Maguito Vilela. Onde ele, de forma infeliz, e aqui eu quero ressaltar, Gustavo Gayer, para mim, era uma nova liderança que estava surgindo. Se diz da direita, se diz um cara cristão, de família, competente, sincero. Mas, pelo vídeo, eu vi que não tem nada disso. Não tem nada disso. Quando ele diz que vai apoiar o candidato do governo Ronaldo Caiado, o candidato à prefeitura, Vanderlan Cardoso, Ronaldo Caiado já demonstrou que trocou de lado. Hoje, por meio da sua secretária de Educação, que odeia colégio militar, que apoia a ideologia de gênero, que é a favor da doutrinação nas escolas, um governo que persegue os Credex, que saiu ontem que vai mudar o VaptVupt. Então a gente precisa ver qual é a postura do governador e qual a postura do candidato dele, Vanderlan Cardoso. Gustavo Gayer chegou ao extremo de colocar na AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente, uma nomeação da vereadora Ava, da próxima vereadora Ava. Esquecendo ali na montagem esdrúxula que foi feita, que vereador, para assumir uma agência, precisa renunciar. Precisa renunciar. Estão querendo ludibriar quem? Dizem que o candidato Vanderlan está virando. Está virando. Só se ele sofrer de catalepsia. Só se ele sofrer de catalepsia. Porque ele mesmo, pela sua língua, morreu. Já foi. Vanderlan hoje ele é a favor do aborto, é contra o aborto amanhã, é a favor da ideologia depois de amanhã. E aqui eu quero fazer uma ressalva em relação a Maguito, que vem recuperando muito bem da sua saúde. Inclusive, quero aqui já deixar todos os vereadores e vereadoras convidados. Hoje vamos ter uma bela missa no Santuário Basílica Sagrada Família, presidida pelo nosso querido reitor, Padre Rodrigo de Castro, em intenção
da recuperação da saúde do nosso querido Maguito Vilela e de todas as pessoas que estão acometidas pela Covid-19. Vai ser hoje, às 19h30, no Santuário Basílica, na Vila Canaã. Todos estão super convidados para esse momento de fé e de oração. Então, eu quero aqui crer que o ex-candidato derrotado à Prefeitura de Goiânia, Gustavo Gayer, está completamente equivocado, ludibriado, enganado. Eu não acredito que uma pessoa que tocou uma campanha tão bem quanto ele, chega nesse momento e tenta ludibriar a população com uma lista fictícia, mentirosa, enganadora, fraudulenta, como a que ele vem divulgando. Como que pode colocar lá na Guarda Civil Metropolitana o deputado federal, delegado Valdir? E o delegado Valdir vai deixar de ser deputado federal e vai ser presidente da Guarda Civil Metropolitana? Espera aí, gente, estão querendo brincar com quem? É como eu disse, a virada do candidato derrotado Vanderlan é só se ele sofrer de catalepsia. Aí vem o doutor Paulo Dayer, que o maior projeto que ele apresentou aqui foi instituindo o dia do Saci. Dizer que o Maguito está com isso, está com aquilo, está com aquilo outro. O rapaz que é obstetra, que trata seus pacientes com pomada. O tempo todo tratando com pomada. Vem falar de rim, de pulmão. Espera aí, gente, estão brincando com a população de Goiânia. Olha a credibilidade desse moço, nem médico vota nele. Se votasse, ele não tinha caído menos da metade da sua votação. O Rogério Cruz, um senhor íntegro. Para concluir, presidente. Para concluir, Fernando. O Rogério Cruz já me procurou várias vezes preocupado com a situação das nossas famílias, nossas crianças, com a BNCC na mão, Base Nacional Curricular Comum, mostrando o que o governo do PT estava fazendo com as nossas famílias, a ideologia de gênero, a doutrinação nas escolas. O Rogério Cruz presta um grande serviço à nossa população. Mas o nosso candidato a prefeito é o Maguito Vilela, que tem um vice a favor da família, a favor das igrejas, a favor da população, a favor das comunidades. Rogério Cruz é um sujeito íntegro. Antes de falar do vereador, fala do sujeito, fala do pai de família também. Pode falar que ele é um exemplo. Eu combriei ali com ele na mesa 4 anos. O tanto que ele trabalhou contra a ideologia de gêneros, contra o aborto, contra a doutrinação nas escolas. Então, Gustavo Gayer e o Vanderlan precisam saber de que lado que estão. Se é direita, se é extrema esquerda, o que eles são de verdade? Obrigado, vereador. Eu não vou entrar no mérito dessa questão. Muitos sabem que eu estou do outro lado, do outro grupo, na questão da eleição, mas só quem tem Covid sabe como é complicado. Eu acho que a gente não tem que entrar no mérito, tem que respeitar a família. O vereador Denício também pegou Covid. Não é só a doença que afeta, o psicológico também afeta muito. Eu, até hoje, sinto dores. Tenho carregado essa questão psicológica também, que a minha família foram 8 pessoas que pegaram Covid. Então, eu acho que a gente tem que respeitar a família, orar para que ele recupere o mais rápido possível. E quando se fala também do Rogério Cruz, eu conheço muito o Rogério Cruz, sei da capacidade dele. Ontem, uma pessoa me ligou e falou assim, ele tem capacidade para ser prefeito? Eu falei assim, o prefeito é o Maguito, mas caso o Rogério Cruz precise iniciar, total capacidade. Eu acho que cada vereador aqui, nós vereadores, conhecemos a cidade como poucos. E eu sempre defendi que um vereador deveria ser prefeito. Eu acho que nós temos competência, capacidade e conhecemos Goiânia como poucos. Então, acho que tem sim, Rogério Cruz é uma pessoa de bem, mesmo eu estando, como eu repito, com outro candidato, mas eu respeito muito a candidatura de vice do Rogério Cruz e sei da sua competência, honestidade e espero que ele, caso a eleição ainda não terminou, caso realmente dê certo,
que ele possa, sim, representar essa Câmara de Vereadores como poucos tiveram a oportunidade. Então, vamos seguir em frente. Questão de ordem, vereador Zander Fábio. Depois vou passar para o nosso. Som para o vereador. Que? Senhor presidente, eu ouvi atentamente o pronunciamento do Cleibe Moraes, vereador Anselmo, e eu sempre digo, Cleibe, que eleição vale quase tudo, mas não vale tudo. Não vale tudo. Eu gosto demais do Paulo Dyer, tem boa relação com o Paulo Dyer. Ele é ginecologista, Anselmo, e obstetra. Então, se o Paulo Dyer continuar falando essas besteiras aí, eu não vou deixar, se eu ver alguém que vai consultar com ele, eu tenho um menino com ele, eu não vou falar para não ir, não. Porque aí ele se transformou num médico ruim, Anselmo. Porque ele não pode estar falando esse tipo de coisa. Primeiro, pela falta de ética na profissão dele. O paciente está com um quadro clínico, com um companheiro dele, um parceiro de profissão dele, que solta um boletim médico, que quando se formou, jurou tentar preservar a vida ao máximo que ele pudesse, e ele duvida do boletim médico que essa pessoa soltou, Anselmo. Então, peraí, Paulo, no mínimo você já tinha que ir para o Conselho de Ética do Conselho Regional de Medicina. Você está duvidando de um companheiro seu de profissão. Se você fala que os procedimentos que estão sendo seguidos pelo melhor hospital da América Latina não são procedimentos que são regulares, você também tem que ir para o Conselho Regional de Medicina Veterinária ou para o sanatório, para um dos dois. Porque você não está tendo discernimento de saber que na eleição, quase tudo, nós passamos por uma eleição agora. Então, Anselmo, você que tem muita experiência, dá os conselhos para o Paulo Dyer, é nosso amigo, é meu amigo pessoal. Estou falando isso aqui para ele, como ele falou de alguns companheiros aqui. Né? O amigo é muitas vezes aquele que fala o que você não quer ouvir. Então, Paulo, eu acho que você tem que refletir para que nós possamos seguir o caminho. Domingo tem um resultado lá com o Maguito vitorioso. Se o Rogério precisar assumir num primeiro momento a articulação, assumir, ele está colocado na chapa para isso, né? E depois o Maguito voltar e todo mundo ser feliz e a cidade crescer. Vereador Milton Mercedes, 5 minutos, sem direito à parte. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu vim aqui para advogar. Apesar que eu não tive a oportunidade, quantos advogados tenham aqui dentro, para fazer defesa. Mas para fazer defesa de qualquer cidadão, não precisa ser advogado. Simplesmente ter um conhecimento. E a gente tem que ser grato e reconhecer as histórias que correu na sua vida. E eu quero aqui, primeiro, a história que eu tenho é agradecer ao povo goiano pelos mandatos que me deram, que eu estou me encerrando politicamente. Mas quero continuar trabalhando e ser honesto com aqueles também que foram comigo. Primeiro, para mim fazer uma acusação, para mim fazer uma crítica, eu tenho que esperar a justiça condenar, para depois, para mim, fazer a crítica, mesmo que aquela pessoa seja meu amigo. Eu não vou defender se ele estiver errado. E uma das pessoas que eu acompanhei durante grande parte da minha vida, foi esse governador que está, governador Ronaldo Caiado, o qual eu tive a oportunidade de apoiar em 94. Que poucos vereadores aqui apoiaram o vereador Ronaldo Caiado. Mas nós tivemos um pequeno desentendimento e eu abandonei na época e não apoiei ele a governador. Mas sei que é um cara trabalhador, sei que é um cara honesto. Entendeu? Isso eu sei que é. Trabalhador, honesto, está procurando fazer o melhor para o Goiás, só que, na virtude de trazer secretário de fora, o seu governo está patinando. Mas é um homem trabalhador, um homem honesto, e tem uma mulher extremamente correta, com vontade de servir ao nosso Estado. Mas eu não poderia deixar também de fazer aqui a defesa de um secretário que foi indicado dessa lista falsa, mentirosa, pelo meu candidato a prefeito, Gustavo Gaia. Ele deve ter ouvido alguém e quis jogar na imprensa, que eu acho que foi um erro. Mas é uma pessoa que eu acreditei, e eu fui a segunda pessoa
a reunir de 3 pessoas, eu fui o segundo. Primeiro, meu colega, meu ex-funcionário, meu amigo Osés Varão, homem correto, me chamou, contou da história de Gustavo Gaia. Por quê? Nenhuma pessoa sequer me chamou para apoiar, eu acho que eu não tenho valor eleitoral. Porque a satisfação que a gente tem como vereador, como liderança lá no bairro, é quando o candidato chega perto da gente e acha que a gente tem importância. A gente enche de orgulho, enche de satisfação e vai respaldá-lo. O único que me convidou, Osés Varão, fomos apoiar o Gustavo Gaia. Felizmente, nós tivemos um resultado muito importante. Fomos o 4º candidato a prefeito em Goiânia na votação. Quantos outros vereadores aqui, como Elias Aires e outros vereadores, nunca ligaram na minha casa para perguntar, você poderia me apoiar? Vem comigo. Não. O segundo candidato que me ligou, antes, mas eu já tinha me comprometido, foi o Maguito Vilela. Ele me chamou, falou, eu preciso de você. Eu falei, estarei com você no segundo turno. No primeiro turno eu já fiz compromisso. Como estou com o Maguito Vilela no segundo turno. Mas não é essa história, não. Aqui se fizeram crítica a um jornalista de grande nome, de uma responsabilidade, de uma honestidade tamanha, que é Jordevar Rosa. Através dessa lista mentirosa, quer denegrir a imagem de Jordevar Rosa. Jordevar Rosa, além de ser meu amigo, é amigo da minha família e uma pessoa idônea e correta. Por isso que eu estou aqui defendendo Jordevar Rosa. Quem dera que nós tivéssemos os jornalistas sinceros da forma que é Jordevar Rosa. Por isso, nem falando com Jordevar Rosa, eu não estou falando, senhor presidente e vereador Anselmo Pereira, mas todos sabem que é uma pessoa correta. Mas não é aí que eu quero vir, não. Criticar aqui, em virtude desses processos, dessa lista, criticar aqui o ex-governador Marconi Perillo. Eu quero dizer para vocês, o governador Marconi Perillo teve os seus erros. Eu nunca usei o governo Marconi Perillo e apoiei todas as suas candidaturas. Nunca votei contra Marconi Perillo. E vou ser sincero, se for candidato a governador, terá meu voto e o voto da minha família. Porque eu ainda, eu tenho um prestígio junto a meus amigos e a minha família. Mas o governador Marconi Perillo teve seus erros. Mas Goiás foi banhado de asfalto, de obras, em todos os municípios goianos, pelo ex-governador Marconi Perillo. Quer dizer, tem a sua passagem, tem a sua marca e tem o seu prestígio de governo no estado de Goiás. E eu venho aqui, senhor presidente e senhores vereadores, o que está cometendo essa injustiça dessa relação, dessa lista, e querer aproveitar essa lista para denegrir a imagem de governador que ora está no mandato, fazendo um trabalho que ele pode fazer com honestidade. E eu defendi aqui o governo de Bolsonaro. Por quê? Para concluir. Defendi o governo de Bolsonaro e continuo defendendo, porque nenhum governo tem a lisura que está até agora no momento. E eu sei que os governadores já passaram, quando entra como Deus. E quando sai, às vezes sai achincalhado, porque não dá conta de atender a comunidade. E eu não estou aqui defendendo o governo Marconi, porque eu usei o governo Marconi, não. Nunca fui funcionário do governo Marconi e nunca tive um cargo no governo Marconi. Pode olhar a relação. Meu nome está aí, vocês conhecem muito bem. Mas defendo o governo Marconi, que ele foi sincero e foi honesto comigo. E eu tenho certeza que tem seus erros. Para concluir, né? Com os seus acertos, eu tenho certeza que terá meu voto e será um bem próximo governador do estado de Goiás ainda. Muito obrigado. Obrigado. Voltando na pauta, vereador, segundo projeto. Senhor presidente, projeto 145 condiciona o funcionamento de distribuidora de bebidas e postos de combustíveis para distribuição de bebidas alcoólicas. Vereador Anselmo Pereira, autor. Comissão de Justiça e Redação. Anderson Bocão, pela aprovação. Vereador, você podia me explicar essa questão, que seria, por favor? Vereador, vou ler para Vossa Excelência o que é mais importante. A necessidade de instalar câmaras externas nos lugares onde vendem, nos postos de gasolina, as lojas de conveniência. Aconteceram inúmeros crimes e é uma necessidade muito grande que tenha essa vigilância permanente. Apenas para a captação de imagem e armazenamento das mesmas,
O que, inclusive, vereador Alvo da Universo, é segurança para os postos de gasolina. Os próprios postos nos pediram isso e, a meu ver, é um assunto de segurança, tranquilidade para quem vai a um posto de gasolina. Obrigado. É porque, quando eu vi o posto aqui, eu tenho um certo interesse, eu conheço algumas demandas. Obrigado pelo projeto. Em discussão? Para discutir, vereador Denis. Senhor presidente, esse projeto do nobre vereador Anselmo, já tem um projeto nosso, nobre vereador Anselmo, praticamente igual, né, que está em tramitação na casa. A gente unir os projetos para que, de fato, nós possamos unificar esses projetos aí. Aí gostaria de pedir vista só para a gente ver ele. Fui citado. Vereador Anselmo Pereira. Vereador, é a primeira votação. Como é a primeira, aprova e apensa o seu com o meu. É o mais prudente. É mais prudente o senhor a pensar do senhor com o meu é o primeiro, né? Aquilo que não abunda, não prejudica. Façamos isso. Mantém o pedido de vista ou retira? Depois a gente pode pensar, juntar os... Então, em discussão, em votação, favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, Paulo Magalhães. Vereador Denício, 5 minutos. Eu gostaria de responder o Milton Mercedes. Anselmo, você é testemunha, Anselmo. Quando você vai para a sua fazendinha, lá perto de Santa Cruz, como é que é a iluminação da GO 020? É clara ou é escuro? Gastou-se dinheiro comprando poste, luminária, plantando coqueiro, pé de coco da Bahia que nunca deu um coco, pagou o olho da cara. Fala para mim, por favor. Fui citado, senhor presidente. Escuro, e se dependesse de mim, eu ia mandar bater de chicote nas costas e passar sal com salmoura de quem fez aquilo e nunca ligou a luz. Isso é um crime. Isso é um crime. Não, fez bem feito. Eu quero saber quem não liga. O senhor está equivocado. Fez bem feito. Eu quero saber quem não liga. Esse é o problema. Aquilo é segurança, aquilo é modernidade. Agora, a minha pergunta é quem é que não liga? Vereador Paulo Magalhães. Lá com o Anselmo Pereira, Vossa Excelência falou que a obra foi bem feita. Eu me lembro que naquele tempo o senhor era do PSDB. Agora que o senhor está no PMDB, voltou para a sua origem. Mas que fez um asfalto vagabundo, daqui para Bela Vista, duplicando, não vale nada. Asfalto Sorrisal, iluminação que o Jabuti, o Tamanduá, Bandeira e Tatupeba estão atravessando o asfalto no escuro. E o Anselmo Pereira fez várias críticas, agora vem falar que o serviço foi bem feito, que não ligaram porque ele realmente não tem responsabilidade. Duplicou daqui para Nerópolis, daqui para Goianira até Goiás Velho. A rodovia tem que refazer todo o asfalto que ele fez, asfalto Sorrisal. Aliás, para sobrar dinheiro para fazer a presidência dessa casa. Um abraço. Questão de ordem, a última questão, Milton, depois, em respeito ao vereador que está na tribuna. Olha para mim. Som, vereador Milton, está no da Priscila. Aperta, vereador. Senhor presidente, só respondendo o Paulo Magalhães, o brilhante que é essa obra aí, de Bela Vista, Goiás Velha, Trindade, a duplicação Nerópolis, isso demonstra a competência do governo, foi o governo Marconi que deixou isso. Então, até em umas, até Goiás Velha, rapaz. Então, eu vejo o seguinte, por isso é que eu defendo os governos que trabalham. E o governo Marconi é um governo trabalhador e mostrou isso em todo o estado de Goiás. Não é só essas obras, não. Em todo o município tem uma obra do Marconi ou chegou o asfalto. Ele está precisando de chegar um asfalto do posto Caxambu a Matrinchã. E eu tenho certeza que ele vai virar governador e vai chegar esse asfalto lá. Muito obrigado. Vereador Denis Trindade, 5 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom, senhor presidente, como é de conhecimento de todos dessa casa aqui, a todos que acompanham a TV Câmara, eu quase não ocupo essa tribuna. Mas chega determinados momentos
que a gente se sente na obrigação de ocupar essa tribuna. Eu, com a verdadeira fake news aí, me senti nessa obrigação de ocupar aqui e manifestar e pedir ao o candidato derrotado, Gustavo Gayer, para que ele retire aquela fake news que ele colocou em todas as redes sociais. Muitas pessoas me passaram manifestando a preocupação daquela lista falsa dos possíveis secretários do próximo prefeito Maguito Vilela. Olha, vereador Andrei, eu estava assim impressionado com o crescimento desse jovem Gustavo Gayer. Olha, eu te confesso que talvez até votaria nele se ele não fosse, se nós não tivéssemos Maguito. Uma pessoa que valoriza a família, uma pessoa que fortalece os empresários, uma pessoa assim que estava me impressionando. Mas ele jogou no lixo toda a história dele como agente público, como pessoa que estava sendo seguido por milhares de pessoas aqui em Goiânia. Quantas e quantas pessoas fui pedir voto para o Maguito, falei, não, vou votar no Gustavo Gayer, que ele parece ser uma pessoa séria. Gustavo Gayer, se eu fosse você, eu me retrataria e pedia perdão pelo pecado que você cometeu. Não tem como, Gustavo, eu estava acreditando em você, é uma geração nova. Gustavo Gayer, pense, se retrate, peça perdão por aquilo que você fez com a pessoa que está acamada, indefesa, mas essa pessoa está acamada, vai se recuperar e vai ser o nosso próximo prefeito. Vereador Milton, ele está jogando na lata de lixo a sua história. É uma pessoa que, se ele fosse candidato a vereador, seria um dos mais bem votados dessa casa. E ele foi por um ideal de ser candidato a prefeito, foi muito bem votado, mais de 46 mil votos. Mas você, Gustavo, eu tenho certeza que você jogou no lixo os 46 mil votos que você recebeu. Porque, vereador Anselmo, que era uma condição que as pessoas que votou nele acreditando com mudança. Mas nós temos uma continuidade de um governo que vai ser o Maguito Vilela, dando continuidade ao nosso líder maior, Iris Rezende Machado, pelo trabalho. Mas, eu volto a dizer, Gustavo, se retrate, peça perdão. Goiânia, o cidadão, o eleitor goianiense, não merece você bagunçar a cabeça dele com falsas notícias. Você é uma pessoa inteligente, Gustavo. Não faça isso com as pessoas que querem acreditar em você. E você vai cair em total descrédito. Hora que o Maguito Vilela assumir a prefeitura de Goiânia, que vai ser totalmente diferente daquilo que você apresentou. Essa lista falsa, essa lista fake news. Não faça isso. Peça perdão para os seus eleitores, Gustavo. Porque isso é inadmissível. As pessoas estão acreditando em você e você não pode fazer isso com os eleitores, bagunçando a cabeça deles. Domingo, hoje é a última sessão antes de nós escolhermos o nosso próximo prefeito. E eu peço aqui que as pessoas que têm consciência, que acreditam no trabalho da maioria desses vereadores, que aqui a maioria dos vereadores que estão aqui, que foram eleitos, estão com o Maguito. E ele está bagunçando isso. Peça perdão, Gustavo. E é uma pessoa que eu quero conhecer pessoalmente, não conheço. E eu acho que se você tem uma história longa para ser seguida, mas partindo do princípio, você peça perdão. Obrigado. Foi citado pelo Milton, a mesa será extremamente rígida, vai entrar na ordem do dia, e eu tenho uma tribuna livre que a convidada já está aguardando. Citado o vereador Paulo Magalhães. O Milton fez uma defesa do Marconi como um advogado que defendeu o indefensável. O Marconi é tão grande governador que o tal de Thales Barreto, ele não teve voto para vereador, Andrei. O candidato a prefeito do Marconi não teve voto para vereador.
O último. Isso é o prestígio do Marconi Perillo, que rodou na enxurrada para o Meia Ponte, e lá no Meia Ponte, ele entrou após a água que entra da Cagil, o enxurro da Cagil e da ETS. Ele misturou com o esgoto. Ele prometeu em recuperar o Meia Ponte durante 20 anos. Então, o senhor Marconi perdeu o prestígio, tem que ficar lá para o São Paulo. Ou, senão, para Pirinópolis, ele tem que ir de avião para Brasília e passar naquela estradinha sem saber se está lá presente. Então, fica aqui o abraço do vereador Paulo Magalhães, ao marconista, meu amigo Milton Mercedes, no qual eu tive a honra de apoiá-lo para presidente dessa casa. Infelizmente, nós fomos traídos, mas eu continuo sendo seu amigo e confiando no seu taco. Vereador Milton Mercedes e vereador Álvaro da Universo, encerrado, eu entro na pauta do dia. Senhor presidente, eu só responder o Paulo Magalhães. Bom, primeiro que eu não acredito que o candidato do Marconi seria o Thales Barreto. O candidato Marconi não fez campanha, não participou de campanha. E eu quero dizer que eu continuo ainda defendendo o Marconi. E acredito que ele voltará ao governo ainda e será governador do estado e fará uma melhor administração de novo. Tenho certeza disso. Muito obrigado. Você quer ir para a lista? Não, quero não. Vereador Álvaro da Universo, eu entrarei na pauta do dia e vou seguir regimentalmente o que manda a norma da casa. Vereador Anselmo, presidente Anselmo, vereador Andrei, ficaram o dia todo discutindo uma lista falsa dessa, uma lista descabida dessa, vereador Anselmo, uma fake news dessa. O senhor mesmo, vereador Andrei, como vereador Policarpo, mostraram um monte de erros que tem nessa lista, um monte de incoerência, um monte de absurdos que tem nessa lista. Uma das coisas que eu vejo aqui, um absurdo, o candidato Maguito Vilela prometeu a vida toda que ia voltar à Secretaria Municipal de Esporte. E está aqui junto, botaram junto. Então, quer dizer, é uma fake news que a gente não pode acreditar. É a primeira-dama. Eu vi aqui, o vereador Clécio não citou, mas a Maiara Mendanha é a primeira-dama de Aparecida de Goiânia. Então, que lista é essa? Que fake news é essa para tentar confundir a cabeça? É o desespero político, vereador Anselmo. Está chegando a hora da verdade, que domingo é a hora da verdade. Está chegando a hora da verdade, está baixando o desespero político. Então, eles vão agir de todas as formas para tentar desestabilizar o eleitor do Maguito Vilela. E não vai desestabilizar. As pesquisas já mostraram isso. Então, é um absurdo. Continue, vereador. É um absurdo uma lista dessa, onde traz nomes até respeitados, como, por exemplo, Jordevar Rosa, o vereador Milton Mercedes defendeu, e com razão. É uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa séria. Agora, divulgar uma lista dessa, em véspera de eleição, só me dá um motivo, vereador Anselmo. É a lista do chororô. É o chororô político que está vindo aqui, ó, nessa lista. Obrigado, senhor presidente. Eu vou dar minha opinião nesse assunto. Eu fui vereador com a mãe desse rapaz, Conceição Gaia. Provavelmente, agora no túmulo, ela deve ter se revirado. Em respeito à mãe dele, ele podia vir no mesmo local que ele bolou essa maledicência. Vocês gostam de falar nomes americanizados, fake news, isso é frescura. Chama-se frescura da língua que não é portuguesa. Isso que ele fez chama maledicência. A mãe dele, uma mulher extraordinária, fui vereador com ela. Uma hora dessa, o termo do popular que se diz é que ela deve ter se revirado na sepultura, que não deve ter acreditado que gerou um filho desse com tanta burrice e que quer um dia ser político honesto. Pauta do dia, vereador Zander, incluindo no calendário de comemorações oficiais do município de Goiânia, o Dia dos Animais e a Semana de Defesa de Doação e Proteção do Bem-Estar. Meio Ambiente, Sabina Garcês, para aprovação. Em discussão, votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestem, aprovado. Próximo, doutora Cristina. Cria mecanismo para a adoção de medidas preventivas e de auxílio à mulher de situação de assédio ou violência a serem adotados por bares e restaurantes, casas noturnas similares
eu acrescentaria aqui puteiros. Eu colocaria aqui puteiros também. Pena que não colocou. Cabaré, putaria, tinha que colocar tudo aqui dentro. Comissão de Segurança Pública e Patrimônio, Cabo Sena, pela aprovação. Projeto da doutora Cristina, está no plenário? Parabéns, doutora Cristina. Em discussão, votação. Favorável, permaneça como estão, contrato manifesto, aprovado. Próximo. Divino Rodrigues, autoriza a ocupação de espaços públicos e privados para o desenvolvimento de atividades de agricultura urbana, e certamente o vereador deve ter colocado também familiar. Comissão de Justiça e Redação, vereadora Léa Kleber, pela aprovação. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão, contrários, se manifeste, aprovados. Senhores vereadores, não tem quórum para deliberar títulos. Abro a tribuna livre dessa casa, solicitada por mim, para que a diretora adjunta de comunicação e da Associação dos Egressos da Universidade Federal de Goiás possa se manifestar. Antes, porém, lerei o requerimento da vereadora Sabrina. Expediente à Procuradoria-Geral do Município de Goiânia, solicitando informações sobre o não pagamento de auxílio de locomoção aos servidores da SME. Em discussão, votação. Favorável, permaneça como estão. Contrato manifesto aprovado. Uma questão de ordem, a ilustre vereadora, doutora Cristina. Som. Alô, alô, alô. Presidente Anselmo, que preside a sessão nesse momento, todos os vereadores, os que nos assistem pela TV Câmara. Quero agradecer aqui o apoio ao nosso projeto, justamente nesse momento que se combate a violência no mundo inteiro, né? Então, nós precisamos de mecanismos eficazes, pois a violência, infelizmente, só aumenta e nós precisamos de medidas sérias, concretas e efetivas para o controle, o combate, a prevenção da violência praticada contra a mulher e, consequentemente, contra a família. Obrigado pelo apoio ao nosso projeto. Obrigado. Vossa Excelência sempre atuante. Questão de ordem, vereador Paulo Magalhães. Som ao vereador Paulo Magalhães. Doutora Cristina, para nós acabarmos com essa violência contra as mulheres, nós temos que acabar com a audiência de custódia. Que os malandros, assassinos, matam a mulher covardemente e entra de costas para a delegacia, já sai de frente com essa audiência escandalosa de custódia. Eu não sei qual maluco que inventou isso. Então nós temos que pegar a nossa bancada federal, os nossos 3 senadores, e exigir para que seja retirado de pauta, Anselmo Pereira. Porque somente o Congresso Nacional pode fazer isso, não é, Anselmo Pereira? Acabar com essa audiência de custódia, que isso é um crime, é avalizado pela Justiça. Então, parabéns, doutora Cristina, pelo seu projeto. Sou favorável, votei a favor, a senhora, e que a senhora realmente seja bem-vinda mais uma vez nessa casa. Suspendo a sessão por 10 minutos. Convido a ilustre diretora adjunta da Comunicação e da Associação dos Egressos da Universidade Federal, sessão de tribuna livre solicitada por mim, como diretor de Relações Institucionais da Associação dos Egressos da Universidade Federal de Goiás. Doutora Julimária Souza, 10 minutos. Bom dia a todos. Meu nome é Julimária. Cumprimento ao presidente, todos os vereadores presentes, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. E fico agradecida, agradeço ao vereador Anselmo pelo convite para discutir um tema tão importante para nós, a Associação de Egressos da UFG. Para muitas pessoas, não somos uma sociedade racista. Nosso primeiro reflexo é pensar, eu não sou racista, racistas são os outros. Vivemos o mito da democracia racial. Queremos muito acreditar que no Brasil a cor da pele não importa. E mesmo quando os números mostram que mais da metade da população brasileira é de pretos e pardos, não estranhamos que os jovens que morrem, em especial nas periferias, são quase sempre negros, enquanto os que ingressam em universidades públicas, majoritariamente brancos. Que os cargos de coordenação e os espaços de poder
raramente tenham pessoas negras, enquanto que em diversos outros serviços gerais eles sejam maioria. Naturalizamos o racismo e estamos entorpecidos pela violência dele a tal maneira que não a vemos mais. E entorpecidos seguimos, sem pensar num projeto de sociedade que combata efetivamente o racismo em todos os seus espaços. A verdade é que precisamos entender que o racismo faz parte de um sistema de opressão que nega direitos a uma parcela significativa da população, que não só é um simples ato voluntário individual. E isso significa que precisamos fazer uma reflexão crítica de nós mesmos e o nosso mundo, e perceber que, mesmo sendo pessoas boas, provavelmente já compactuamos com a violência a grupos minoritários. É preciso entender que o preconceito racial, muitas vezes, não é falha de caráter, não é coisa de monstros, é uma construção social. Mas, para fazermos isso, é necessário debatê-lo a nível estrutural. Isso quer dizer olhar a nossa história e perceber que o racismo que nos afeta hoje ainda é herança e consequência do processo de escravização que foi realidade no nosso país por quase 400 anos. Ou seja, quando olhamos para trás, é possível compreender a configuração da sociedade brasileira e, por exemplo, o quanto e como a formação educacional se constitui um desafio histórico para famílias negras no país. Esses são alguns dos acontecimentos que impactaram na forma como as oportunidades foram distribuídas entre as populações branca e não branca ao longo da história. No Brasil de hoje, muitas mulheres negras estão 50% mais suscetíveis ao desemprego do que outros grupos sociais, de acordo com dados do IPEA. Um trabalhador negro recebe, em média, um salário 36% menor que um trabalhador não negro, independente da região onde mora ou de sua escolaridade, de acordo com dados do DIEESE. Nossa atual configuração de sociedade não foi construída ao acaso, ou por fruto apenas de vontades individuais ou talentos natos. E se quisermos mudar isso, se queremos o crescimento do país, o desenvolvimento das nossas cidades, precisamos de medidas reparadoras, que configurem os caminhos para que haja proporcionalidade e equilíbrio na sociedade, pelo olhar do desenvolvimento sustentável, que requer responsabilidade na gestão de recursos econômicos, sociais e ambientais. Isso quer dizer que precisamos cuidar do desenvolvimento da população negra e indígena, ou seja, precisamos passar pela pauta racial. As medidas reparadoras são conhecidas como políticas afirmativas. Todas elas, assim como as demais políticas econômicas, sociais e ambientais, implicam em processos de construção e adaptação. Não existe uma fórmula ideal ou mágica. Precisam se adequar a cada realidade, considerando todos os atores envolvidos. A efetividade dessas ações requer compromisso e planejamento. Mas, o que são, afinal, essas políticas afirmativas? São medidas que, tendo amparo na legislação, estabelecem critérios para reconhecer as diferenças existentes entre os grupos sociais e, por meio de ações embasadas em evidências pontuais e por tempo determinado, têm como objetivo diminuir as desigualdades históricas vividas por grupos sociais como as populações negras e indígenas no Brasil. O Brasil não é exceção quanto a ações afirmativas. Vários outros países atuaram incisivamente, inclusive antes de nós, para conduzir suas nações a um desenvolvimento mais ético, inclusivo e sustentável. A Índia foi pioneira na implementação de políticas afirmativas ao adotar como parte da legislação, em 1950, a criminalização da divisão de castas, que historicamente dividia a população indiana em grupos sociais hereditários. A estrutura de castas impedia a mobilidade social. Quem nascia em castas mais baixas não tinha possibilidade de ascender socialmente, pois todos os mecanismos legais estavam reservados para as castas mais altas. Nos Estados Unidos, as políticas de ações afirmativas foram implementadas na década de 1960, como resultado de uma luta histórica por direitos civis e pela promoção da igualdade racial, voltadas para a garantia do acesso a espaços educacionais, políticos e econômicos no país. Em 2001, durante a Conferência de Durban, Conferência Mundial de Combate ao Racismo e Discriminação Racial, o Brasil reconhece internacionalmente que é um país racista e a importância fundamental de que o Estado combata o racismo e a discriminação racial.
A partir daí, a política nacional começa a se manifestar com a implementação de ações afirmativas que ganham força em 2003 com a Lei 10.639, que estabelece o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. Em 2010, o Congresso aprova o Estatuto da Igualdade Racial, instituído por meio da Lei 12.288, lei que trouxe avanços para garantir à população negra a igualdade de oportunidades e tornar o combate à discriminação uma política de Estado. Este é um dos marcos legais mais importantes para o Brasil no século XXI. A partir daí, avançamos, mas não tanto quanto deveríamos. Mas por que, afinal, tratar desse assunto aqui hoje? A necessidade de nos posicionarmos criticamente em relação à pauta racial é imperativa e mais urgente do que nunca. Nosso histórico de desigualdades é persistente e tem se tornado cada vez mais acentuado. Sejamos brancos, negros, indígenas ou amarelos, temos a responsabilidade de adotar ações efetivas de desconstrução de uma ideia de sociedade que não viabiliza formas saudáveis de existência. Precisamos provocar e introjetar o sentido genuíno de comunidade, que se assenta na possibilidade de partilha e direito à vida digna para todos. Assim, como representante da Associação de Egressos da Universidade Federal de Goiás, uma das pioneiras no país quanto à inclusão racial, com o programa UFG Inclui, que antecipou a lei de cotas em 5 anos e permitiu que hoje mais da metade dos alunos da UFG sejam negros e pardos, e como servidora pública, assim como todos os cidadãos, representantes de instituições públicas e do Estado, do terceiro setor e da iniciativa privada, reconheço que temos muito a fazer. Temos uma oportunidade histórica de nos unirmos nessa luta, nós como sociedade civil organizada e vocês como legisladores. Podemos e devemos disseminar ações de sensibilização racial nos espaços sociais e principalmente nos espaços de poder e tomada de decisão, visto que somos interlocutores de discursos nesses espaços. Para além dos discursos, é imprescindível mostrar que as vidas negras efetivamente importam. Precisamos transformar nossa solidariedade e empatia em atitudes concretas, transformar nosso repúdio em justiça. A promoção do combate à desigualdade e à inclusão precisa ir além do debate racial. Pessoas negras podem falar sobre todos os temas, de economia a política. Precisamos também estar do lado de cá, para que instituições como essa sejam cada vez mais parecidas com a sociedade que representam. Como economista, compreendo que podemos fazer muito por meio da formulação de políticas públicas, que de fato conheçam a realidade das pessoas e suas necessidades, que se baseiem em evidências, estabelecendo ações e ferramentas para intencionalmente promover a equalização de oportunidades, comprometidas com um projeto de sociedade justa, inclusiva, desenvolvida e ética. A promoção de oportunidades iguais e a garantia de acesso à educação de qualidade são a chave para o estabelecimento da igualdade racial. Promovendo ações efetivas para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, podemos impedir a manutenção do racismo estrutural e as suas danosas consequências em Goiânia. Podemos impedir a propagação das desigualdades ou estimulá-las. Cabe a nós todos escolher agora por qual caminho queremos seguir. Obrigada. Muito obrigado pela a sua apresentação, Julimária. Em nome da Associação dos Egressos da Universidade Federal de Goiás, queremos parabenizar aí a sua manifestação, dizer da importância dessa entidade, de todos os movimentos, e também termos mulheres dentro da Associação dos Egressos, que faz o empoderamento dessa força em benefício do ensino gratuito, livre e, acima de tudo, que seja um ensino dedicado aos menos favorecidos. Então, meus parabéns e lhe agradeço aqui em nome meu e do meu presidente da associação, companheiro Eliomar, e também do nosso magnífico reitor, Edivar Madureira. É uma alegria muito grande. Eu sempre digo aqui à doutora Cristina, ver as mulheres se empoderando, tomando posições que outrora jamais sonharíamos que tomariam essas posições. Doutora Cristina, Tatiana Lemos,
vereadora Sabina Graceis, Priscila TJ, Léa Clébia, fazem muita diferença nessa casa. A senhora não tem noção disso. Eu vi que Vossa Senhoria ofereceu o seu nome para o sufrágio do voto. Isso já é realmente a coragem e a força da mulher na transformação da sociedade. Eu, como seu diretor, conte comigo sempre e com o meu presidente, Eliomar, que para mim é um privilégio muito grande ser um egresso da Universidade Federal de Goiás. Parabéns, muito obrigado. Doutora Cristina, 5 minutos para usar daqui, à sua vontade. Professora Julimari, eu não poderia deixar de me manifestar como integrante da comissão da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Federal de Goiás. É uma honra recebê-la nessa manhã e com um tema tão fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, que é a igualdade de oportunidades. E isso só se constrói a partir de políticas públicas, a partir de legislações que compreendam os grandes erros que o nosso país cometeu e segue cometendo, porque, de fato, hoje há uma omissão do poder público em relação às diversas populações. Todas as vidas importam, todas as vidas merecem respeito e têm que ser tratadas com dignidade. E nós assistimos no nosso país um verdadeiro festival de horror quando se trata da questão do racismo. Uma hipocrisia que impera e que nos impede, inclusive, de sentir e pensar o lugar da outra pessoa. Estou muito feliz com essas eleições, que pela primeira vez no Brasil, um calunga é eleito prefeito. O Vilmar foi eleito prefeito da cidade de Cavalcante, uma pessoa que nasce no vão de moleque, que cria uma estrutura com raiz e que compreende a necessidade de fato incluir e governar para todas as pessoas. Quero também parabenizar a sua determinação, a sua coragem em fazer parte do processo eleitoral, candidata a vice-prefeita de Goiânia, junto com o nosso colega Virmondes Cruvinel. E é esse o movimento que nós precisamos. Efetivamente mais mulheres na política, efetivamente mais pessoas pretas na política, LGBTs na política, mais pessoas de origem calunga, de origem indígena. Essas raízes, elas precisam trazer voz para a política brasileira, para a política goiana e goianiense, para que, de fato, as leis e as políticas públicas sejam mais justas, verdadeiras e atinjam seu objetivo máximo, que é a valorização da vida, seja ela que vida for. É isso que nós precisamos, pessoas que pensem nas outras pessoas. Parabéns, bem-vinda sempre a essa casa e siga nessa jornada política. Nós precisamos de você, Goiânia precisa de você. Parabéns pelo trabalho, parabéns à Universidade Federal, pela importante ponte que está fazendo com essa casa e, consequentemente, com toda a sociedade goianiense. Parabéns. Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem aí 1 minuto de réplica. Só gostaria de agradecer ao vereador Anselmo pelo convite, a vereadora Cristina pelas palavras. Para nós da Associação de Egressos é muito importante estar aqui e trazer essa pauta tão importante. A gente sabe que é através da educação que a gente vai conseguir resolver sérios problemas de desigualdade de oportunidades e estamos empenhados em construir uma sociedade mais justa. Para isso, o apoio da sociedade civil organizada e do Estado, dos legisladores, é super importante. Então, obrigada. Muito bem. Pauta enxuta, toda aprovada. Declaramos encerrada a presente sessão. Convidamos outras para pós-eleição do dia 15, do dia 29. Faço eu um convite à sociedade organizada que não deixe de votar. Deixar de votar é fazer com que alguém sonhe os nossos sonhos, porquanto votar é a realidade mais democrática possível neste pleito. Não importa em quem você vai votar, o seu convencimento é único, mas votar é o mecanismo mais saudável e mais democrático para uma vida melhor e, se Deus quiser, para bons caminhos para o município de Goiânia. Tenham todos uma boa tarde, um bom fim de semana e uma boa eleição para todos nós. Muito obrigado.